Gurizada, eu sempre fui um grande entusiasta aí, né, da ideia de trazer o Luis Castro pro Grêmio. Inclusive, em todas essas oportunidades de mudança de treinador, sempre quando eu lia os comentários da galera pedindo o Luis Castro, eu sempre concordei. Mas, ao mesmo tempo, pela situação financeira, né, porque é um treinador super caro, um treinador que ganha muito bem, eu sempre achei que o Luis Castro seria uma ideia mirabolante e que esse cara não viria para cá. Quando ele foi anunciado, eu criei uma expectativa absurda, porque eu lembro muito bem como é que o Botafogo jogava. O Botafogo não tinha ainda um time com super estrelas e tudo mais, mas era um time muito bem treinado, né, cara? Era um time que tinha uma capacidade de tirar a marcação em cima, era difícil jogar contra o Botafogo do Luis Castro, um time que jogava em linhas altas com o Cuesta, cara. Cuesta e Adrielson na zaga. O Adrielson não era ninguém até o Luis Castro assumir lá e dar confiança para ele. Então a gente está falando de um time inferior tecnicamente, comparar nome a nome, com o time que ele tem hoje nas mãos. E o que a gente está vendo? Cara, um trabalho muito ruim, velho. Trabalho que se sustenta por 45 minutos contra o Botafogo. Em todos os jogos contra times de Série A ele teve muita dificuldade. Contra o Fluminense foi uma roda, foi um atropelo. Contra o Botafogo no segundo tempo o Grêmio conseguiu reagir. Mas no Clássico, o que foi o Grêmio do Clássico? O Grêmio do Clássico é o mesmo Grêmio de ontem contra o São Paulo, em termos anímicos, de organização. Aí ele colocou uns 5 posicionados e o resto. Time mal fisicamente. O Grêmio não compete contra ninguém, senhores. Tu assiste Mirassol e Cruzeiro, tu te apavora. Tu assiste Chapecoense e Curitiba, a intensidade do jogo. Parece que os caras estão jogando normal, num campo normal, nós estamos jogando na altitude. Mas a altitude só serve para nós. E aí tem algumas ações que eu queria conversar contigo de forma bem informal, tá? A internet hoje está praticamente dividida, né? O pessoal tá falando muito, citando o Mano Menezes. Vamos pegar um exemplo aqui. Pô, citar o Mano Menezes, cara, sinceramente. Mano Menezes, em comparação com o Luis Castro, com os mesmos adversários, teve uma campanha até pior. Perdeu pro Fluminense em casa. Perdeu pro São Paulo fora de casa, ele não jogando nada também. Foi roubado, mas não jogou nada também. Então o Mano Menezes está longe de ser solução, senhores. Esse argumento de Mano Menezes, pelo amor de Deus, não se sustenta. O Luis Castro está devendo, mas esse argumento não se sustenta. Só que agora eu quero falar uma real contigo, tá? Falar hoje em avaliação de trabalho do Luis Castro parece que é mexer no vespeiro. Não pode ser debatido. Inclusive eu vejo alguns torcedores falando assim, não, nós vamos avaliar o trabalho depois de 3 meses. Como é que é? Vocês acham que o Campeonato Brasileiro tolera 3 meses desse jeito aí? Dessa forma? Se esperar 3 meses com um trabalho dessa forma, o Grêmio é rebaixado no primeiro turno. O futebol brasileiro não permite tu arrancar mal no brasileiro, senhores. Essa é uma verdade. Time grande que arranca mal se fode na competição. Eu vou te falar qual que é aqui, na real, eu não queria chegar nesse tipo de papo, mas vou te falar aqui qual que é pra mim a régua máxima de avaliação. O Grêmio joga contra o Juventude agora, que se dane esse jogo de gauchão aí, que se dane. Mas o Grêmio depois tem 3 partidas no Brasileiro, que são 3 partidas fundamentais. Dia 25 de fevereiro contra o Atlético Mineiro na Arena. O Atlético tá mal pra caralho. Tá tão mal quanto nós. Mesmo assim corre mais do que nós, porque eu vi o jogo contra o Remo ontem. Depois nós temos o Bragantino em casa, um adversário difícil historicamente, tem sido jogando dentro de casa. Na Arena, tá? Tô nem falando lá. Lá esquece. E aí o Grêmio tem um 3º jogo fora de casa contra a Chapecoense, que hoje corre mais do que nós. Só que nós temos esses 3 jogos de sequência. Eu nem deveria tomar como base uma avaliação contra a Chapecoense, que tem que ganhar lá de qualquer jeito. Mal ou não, tem que ganhar lá. Eu te diria que aí o 4º jogo é contra o Vitória em casa. Corre mais do que nós. E aqui o jogo para ser avaliado, para mim o Luis Castro tem esses 5 jogos aqui para ser avaliado. Atlético Mineiro em casa, Bragantino em casa, Chapecoense fora, tem que dar uma resposta. Vitória em casa, e aqui o jogo pra gente avaliar o que vai ser o Grêmio do Luis Castro. Pega o Vasco lá em São Januário. Se perder pro Vasco lá, ou continuar jogando dessa mesma forma, pra mim não tem mais o que, sabe, o que se discutir. O trabalho não andou. Então o Grêmio tem, o Luis Castro tem 5 finais pra mostrar como é que vai ser o time dele em 2026 aqui no Grêmio. Então acha isso? Ou tu quer esperar 3, 4 meses até a vaca ter deitado, como a gente fala, e aí acabou. E aí é correria. O que tu acha aí?